Hoje nós vamos fazer a leitura do devocional do dia 45. Não se encaixar pode ser um presente. Uau. Texto bíblico de hoje, Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Glória a Deus por essa palavra. Vamos fazer nossa oração de consagração a esse momento. Feche os seus olhos, respire profundamente, se conecte a esse momento, a essa presença, ao aqui e agora. Eu te rendo graças, Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve, porque as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Obrigada, Pai, por esse tempo precioso que o Senhor tem separado para nós, para nos sentarmos à tua mesa, no beber da tua água e comer do pão que nos alimenta. A tua palavra que é viva e eficaz e que nos transforma diariamente, que nos direciona aquilo que precisamos ser restauradas, naquilo que precisamos ressignificar em nossa mente, a maneira como agimos, a maneira como pensamos, a maneira como conduzimos a nossa casa, a nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra sempre nos direciona. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada, Pai, porque foi o sacrifício vivo de Jesus na cruz, a sua morte, a sua, a, a sua redenção. Foi por causa do sangue derramado de Cristo na cruz que nós hoje podemos ter livre acesso ao Senhor. Podemos acessar, Pai, a tua palavra e compreender as maravilhas do Senhor sobre nós, sobre o teu povo, a herança do Pai, a herança de Cristo sobre nossas vidas. É por causa desse amor que foi derramado na cruz por nós, que hoje podemos acessar a sala do trono, nos achegarmos a Ti com confiança e derramar, Senhor, a nossa vida aos Teus pés, clamando a Ti, chamando a Ti de Abba, Pai. Ah, Paizinho, obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo sangue derramado na cruz por amor a nós, para que tivéssemos livre acesso, para que tivéssemos, Senhor, as nossas dívidas pagas, o nosso pecado perdoado. Obrigada, Pai, que nessa manhã nós possamos ter clareza e entendimento daquilo que somos, daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Que a tua palavra nessa manhã nos reposicione mais uma vez, como filhas amadas do Senhor, acessando essa identidade para que possamos viver o propósito do Senhor aqui na terra. Pai, nós clamamos a Ti nessa manhã para que o Senhor guarde tudo aquilo que nós chamamos de nosso debaixo da cobertura do Teu sangue, debaixo das Tuas asas. Coloque escondido, Senhor, para que nenhum mal alcance a nossa casa, alcance a nossa tenda. Toque nos nossos familiares. Pai, libera, Senhor, uma unção nova sobre nós, sobre as nossas cabeças nessa manhã. Um óleo fresco, um óleo de renovo, um óleo da unção poderosa do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Fica conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer a nossa leitura. Começa assim. Fico pensando o que teria sido de Moisés, Esther, Daniel e Paulo se tivessem se encaixado.
Por vezes, estar fora do padrão pode ser uma grande dádiva. Se José tivesse se encaixado perfeitamente em meio aos seus irmãos, não teria chegado a ser governador do Egito. Precisou ser desprezado, rejeitado e ridicularizado para então ser arremessado rumo ao seu destino. Tempos antes de lançar a plataforma de ensino Casa de Isabel, tentei fugir de todas as maneiras. Pensava não me encaixar naquele tipo de trabalho. Tinha medo da câmera, sentia-me desconfortável e não queria a exposição. Houve muitos momentos nos quais disse a mim mesma: não vou conseguir. Chega, não quero isso. Só decidi liberar as gravações e lançar o projeto depois de vencer muitos gigantes interiores. No entanto, para isso tive de entender que, na realidade, não era que eu não me encaixava, mas que Deus havia desenhado algo para mim que eu seria incapaz de viver sem a sua presença capacitadora. Foi então que decidi, vou me submeter a esse processo. O resultado, hoje, estar em frente a uma câmera já não me causa desconforto. É como se nada estivesse ali. A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e a expansão do reino muito a sério. Grifa isso no seu livro. A verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e a expansão do reino muito a sério. Portanto, se Ele tem algo em mente para você, o meu conselho é: não fuja. Então, dá para fugir? Você pode se perguntar. Claro que sim. Só que, se fizer isso, você viverá derrotada pelos seus gigantes interiores. Quem me vê agora pode achar que sempre tive todos estes conceitos claros o bastante em minha mente. Mas os que me conhecem há mais tempo dirão: ela era bem diferente. Não acordei uma bela manhã, transformada na pessoa que sou hoje. Precisei passar por um longo processo de desenvolvimento até compreender o propósito que Deus havia desenhado para mim. E até hoje, isso ainda está em andamento. O texto de hoje diz que Deus, para cumprir seu propósito na vida do filho, precisou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus enfrentou um episódio significativo. Foi conduzido ao deserto para permanecer 40 dias em jejum e depois ser tentado pelo diabo. Creio que não exista uma prova mais dura que o deserto. Aliás, trata-se de um terreno com especificidades que, por si mesmas, explicam o motivo de esse teste ser tão árduo. Moisés, em seu discurso de despedida, declara que o Senhor os havia conduzido por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Todas as vezes que nós estamos sendo esmagados, Deus está olhando as nossas intenções. Ele quer tirar de nós as boas intenções. Todo esmagamento de Deus, gente, é para produzir azeite, vinho, coisas boas. Esse processo de esmagar
é justamente para tirar de nós aquilo que não presta. Guarda isso. Ou seja, se iriam obedecer ou não os mandamentos divinos, conforme, né, Deuteronômio 8:2. Isso quer dizer que o povo de Israel foi humilhado e padeceu para que Deus, em seguida, usasse aquela situação como oportunidade para sustentá-los e ensiná-los. Todo aquele sofrimento foi aproveitado pelo Senhor com a finalidade de produzir um caráter aprovado. Com a finalidade de produzir um caráter aprovado. Consistia em uma prensa para extrair o melhor daqueles seres humanos que não sabiam honrar a Deus. Essa prensa vai expurgar aquilo que não honra a Deus, mas para tirar, né? Você elimina aquilo que não é bom, para ficar aquilo que é bom. Elimina o que é ruim, para ficar o que é bom. Caráter transformado, um caráter aprovado. Ele só surge na vida de um homem quando ele elimina aquilo que não conduz ele a um caráter aprovado. Então a gente precisa abrir mão de pensamentos, crenças que não honram ao Senhor e passar a viver conforme a palavra do Senhor, conforme o caráter aprovado de Deus. É fácil? Não, não é fácil. Porque ela conta aqui, né? Ela não amanheceu um dia e, uau, olha como eu sou bela, olha como eu sou formosa, olha como meu caráter é transformado. Não, foi dia após dia, fazendo aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, resistindo, lutando com os seus gigantes internos. Todo mundo aqui tem o seu gigante. Só que às vezes a gente espera que o gigante esteja morto para a gente agir. Ele não vai morrer enquanto você não der um passo. Ele não vai morrer. Ele está lá. Você precisa todos os dias fazer, apesar do gigante existir dentro de você. E aí ele vai enfraquecendo. São suas ações diárias que vão fazer ele enfraquecer dentro de você. Isso me lembra de uma parábola, de uma das parábolas mais belas de Jesus. Em Marcos 2:22, nós lemos: E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Segundo o texto bíblico, o vinho novo deve ser guardado em um odre novo, por uma razão muito simples. Este é capaz de expandir e preservar o conteúdo em condições apropriadas. Há, pelo menos, duas verdades aqui a serem destacadas. A primeira é que o vinho é produzido pelo esmagamento da uva. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus, a ponto de ser aprovada no teste do caráter, um novo vinho será produzido na sua vida. Caso você se deixe esmagar pelo processo de Deus a ponto de ser aprovada no teste do caráter, um novo vinho será produzido na sua vida. A segunda, porém, está relacionada à primeira. O novo vinho não se encaixa neste velho arcabouço. Por isso, você sofrerá uma sensação de deslocamento. Nesse momento, deverá tomar uma decisão: preservar a velha estrutura ou dar espaço à nova para poder expandir.
Muitas mulheres fracassam em cumprir o propósito de Deus porque resistem ao odre novo. Acostumaram-se tanto com as vitórias passadas, com as antigas maneiras de atuar, ou com o conforto que a máxima, o vinho velho é melhor, resume sua perspectiva de vida. Não viva do passado. Aprenda com ele para ser capaz de seguir em frente. Adapte-se às novas estruturas para receber o vinho novo. E não se esqueça, não se encaixar é um presente. Não se encaixar é um presente. O que vocês leram e escutaram hoje que fez muito sentido na vida de vocês? Acho que a gente vem falando tanto de Deus forjar o nosso caráter, Deus trabalhar em nós o arrependimento. É necessário arrepender dos nossos caminhos, para que a gente possa acessar a plenitude de Deus, porque não há, né? Não há como viver o novo de Deus da mesma forma que nós estamos. É necessário que a gente se torne uma nova mulher, se torne uma nova pessoa. É necessário abrir mão, às vezes, da nossa justiça própria, da nossa verdade, daquilo que a gente considera para aceitar a verdade de Deus. Muitas das vezes, aceitar a verdade de Deus para a nossa realidade, que é abrir mão de muitas coisas, porque Deus pede, abre mão, né, da, daquilo que você acredita, para instaurar a minha verdade no seu relacionamento, na sua forma de viver a vida. Abre mão da sua postura, abre mão daquilo que você acreditou a vida inteira, para você viver as promessas que eu tenho para sua vida. A gente já vem falando muito disso, né? De se submeter ao processo. Esse texto hoje só complementa, né? Só fortalece tudo aquilo que a gente vem estudando. Mas para mim, a frase que mais marcou nesse devocional de hoje é a frase do terceiro parágrafo, que diz assim: a verdade é que Deus leva a nossa transformação pessoal e expansão do reino muito a sério. Isso para mim é muito, traz um senso de responsabilidade muito grande. A maneira como eu vivo, né? Lembrando que nós somos o evangelho que está sendo lido, nós somos a carta que está sendo lida. Toda a nossa maneira de pensar, agir, falar, sentir, nos relacionar, conduz as pessoas para o reino ou não. Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi algo extremamente poderoso. E às vezes a gente age de maneira a esvaziar o sacrifício de Cristo na cruz, a esvaziar a cruz, abrir mão de quem você é e admitir aquilo que Cristo pensa a teu respeito, deseja sobre a sua vida, sobre o teu casamento. Não é somente, ai, de uma forma egóica, né? É a vida que eu levo está influenciando tudo ao meu redor. A vida que eu vivo está influenciando todos ao meu redor. E o que isso está influenciando na vida do outro? A maneira como eu estou me comportando está refletindo de que forma na vida do outro? Está influenciando de que forma? Está impactando positivamente, está impactando negativamente. Deus leva a mensagem do reino muito a sério. E muitas das vezes a gente está
na forma egóica de viver a vida. O quanto a minha vida está impactando as minhas relações. O quanto eu tenho pensado sobre isso. O quanto o sacrifício de Jesus, né, aqui ó, como isso muda a minha perspectiva em relação às dificuldades e desafios que eu vivo todos os dias. Quando eu olho para o sacrifício de Jesus na cruz, o quanto esse sacrifício revelado, né? Primeiro eu preciso entender a revelação do sacrifício de Jesus. A morte venceu, o véu foi rasgado, o acesso a Deus Pai foi permitido através do sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço de morte na cruz, porque eu vivia separada, agora eu tenho acesso. E todas as bênçãos estão agora sendo derramadas sobre a minha vida. O quanto eu tenho convicção disso, e o quanto eu trago isso quando eu olho para os meus desafios, os meus problemas. E, né, a maneira como eu entendo tudo isso vai refletir no meu posicionamento de vida. Como que eu tenho me comportado no dia a dia? O que significa essa palavra, Isaías 53:10, né? Foi a vontade do Senhor. Foi a vontade do Senhor. Às vezes a gente fala assim, nossa, Jesus sofreu tanto na cruz, né? Podia ter sido menos sofrimento, mas foi a vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Era necessário que isso acontecesse. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele foi uma oferta. Ele foi o Cordeiro Santo, que precisou ser sacrificado. Ele verá sua prole e prolongará seus dias. É por causa desse sacrifício que hoje nós podemos ter vida longa, acessar a eternidade com Deus. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. É por causa desse sacrifício que hoje você pode abençoar e prosperar tudo que você fizer. Abençoar a tua casa. Há poder nos seus lábios por causa do sacrifício. Você acessa uma nova realidade através da tua consciência. Isso não é papo de física quântica, neurociência. É palavra de Deus. Quando você tem consciência de quem você é em Deus, e e isso não é apenas sua consciência, mas é por causa do sacrifício de Cristo na cruz, a sua vida pode ser totalmente transformada. E aí Deus vem e transforma água em vinho. Como ela disse aqui, nossa, ela era tão diferente. Mas é por causa da consciência do que Cristo fez na cruz, do sangue derramado, do poder do sangue derramado na cruz. Essa revelação que nós precisamos diariamente buscar aprofundar. A revelação do sangue derramado na cruz, do sacrifício de Jesus na cruz. Porque às vezes a gente está tão habituado a ouvir que parece uma coisa, sabe? Já começa a parecer simples. E a gente traz para a nossa vida uma banalidade. É simples. A gente precisa buscar uma revelação a ponto de ficar assim, ó, indignada por ainda termos pecados de estimação. Sabe quando a gente, mas eu sempre fui assim. Isso aqui eu não consigo abrir mão, eu sempre fui assim. Esse meu comportamento aqui já está tão enraizado que parece que eu não consigo ser diferente. Caramba, por que que eu não me esforço o suficiente? Por que que eu não gero uma indignação dentro de mim a ponto de falar assim, isso aqui não dá mais.
Porque eu sei que é esse meu comportamento aqui que me faz trazer problemas para dentro da minha casa, ou problemas para o meu trabalho, ou problemas para minha prosperidade, sei lá. Nós temos sempre pecados de estimação, todo mundo tem um pecado de estimação. Um não, alguns. Uns são de tamanho maior, né, porte maior, outros menor. Mas por que que a gente não fica indignado? Por que que a gente não se submete? Porque nós precisamos aprofundar a revelação do sangue de Jesus derramado na cruz, do sacrifício de Jesus. Porque muitas das vezes a nossa mente diz assim, ó, que a mente precisa ser convertida, né, todos os dias. A mente fala assim: "Mas ele era Deus". A gente quer sempre justificar a capacidade de Cristo ter entregado a sua própria vida na cruz, porque ele era Deus. Mas ele era homem, como eu e você. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas a Bíblia fala também que ele abriu mão de sua glória. Ele abriu mão de ser Deus aqui por um propósito. E o propósito de alcançar a mim e a você. Há 2000 anos atrás ele já pensava em mim e em você. Ele já pagou o preço por todos os pecados que eu ainda nem cometi. Os Não tem necessidade de fazer novos sacrifícios. Ele já fez o sacrifício. Não há necessidade de derramamento de sangue mais uma vez, para pagar o pecado que você ainda nem cometeu. Já foi derramado. Então, nós precisamos permitir ser esmagada, sabe, pelo processo. Rejeitar o sofrimento só faz persistir a dor. Quando eu rejeito esse confronto de Deus, quando eu não permito esse confronto de Deus na minha vida, eu só fico adiando o milagre de Deus na minha vida. O milagre de Deus na minha vida. Enquanto eu rejeito a dor, enquanto eu rejeito o processo, aquele sofrimento vai permanecer. Por isso que a gente acaba repetindo de ano, né? Por isso que não aprova. Não é aprovado e não passa adiante, não é aprovado e não passa adiante, tá? Isso foi o que me marcou, e o que me trouxe essa reflexão, e eu queria ouvir vocês, ao lerem esse devocional, o que marcou? Qual foi o texto que chamou a atenção? O que que trouxe de reflexão para vocês? Vamos lá, quero ouvir vocês. Vou Aninha, falar algo aqui que ninguém vai querer ouvir, mas eu vou falar. fala. Na reflexão, não vou te falar qual parte que foi, mas foi um todo que me fez chegar ao que eu Uhum, venho à tona. Eu sei que você vai ter, lógico, baseado, né, na Bíblia, o porquê, e já sei a resposta, mas é bom a gente falar. claro. Por que que, já que a salvação é individual e a gente busca, estou falando nós, mulheres, Uhum. e aí a gente se empenha, a gente se dedica à evolução espiritual. É lógico, não é fácil, isso é fato. Só que muitas vezes a gente até está no processo bom, né? A gente já chegou no nível assim que está, assim, como se diz, né? Tá no raso. No entendimento, é. Só que como nós dependemos do nosso cônjuge, é como se a nossa evolução parasse. É como se, eu não estou falando que Deus não age, ele age, sim. Claro que age. Eu sinto, eu percebo, eu vejo todos os dias. Eu tenho essa clareza. Mas aí você vai me dizer assim, é um exemplo de resposta. Ah, mas Ingrid, tem que pagar um preço de oração.
jejum pelo seu marido. Mas no momento que a salvação é individual, e a pessoa não tem consciência da importância que é isso, complicado. Aí, sabe o que que eu sinto? Sinto para mim, eu falo assim com Deus: Deus, me perdoe, mas é o que eu sinto, eu sou realista. O fardo é pesado. Por quê? Como que eu posso? Se a salvação é individual, eu fico nesse conflito. Por que que eu tenho que pagar um preço tão alto por duas pessoas? E aí eu fico olhando a minha filhinha, graças a Deus que a gente é o exemplo que a gente faz e que faz a diferença na vida das crianças, que é muito fácil lidar com criança, porque você consegue moldar, do que um adulto. E aí eu vejo o quanto que Deus age através de mim na vida dela. Exemplo simples, coisa simples. Uhum. Sábado, uma choradeira infinita. Motivo para mim bobo, mas importante para ela. Conversei, expliquei, falei de Deus, e assim eu fico bem com ela e ela se acalma, ok. Aham. Segunda-feira ela já me deu o feedback da resposta, ela pegou o entendimento, olha a sabedoria de uma criança. E já teve, e já trouxe a solução para a vida dela. E ainda falou assim: eu não preciso sofrer por isso e por isso. Então, assim, eu te falo, é desafiador. Nós, esposas, mulheres, a luta nossa é uma coisa. Você falou do vinho, né? De transformar água em vinho, Ai, aquela coisa do vinho. ai, para mim aqui. Eu vou estar na fábrica, vinho vai ser o mais caro, fazendo a comparação para mim vir. Eu tenho buscado vinho novo. Mas vinho novo do parceiro, é difícil isso. Aí, assim, a vida espiritual é desafiadora, como tudo na vida é. Mas a vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. Se não fosse a minha vida espiritual, eu tinha desabado. Eu não sei o que que seria. A minha mãe estava conversando comigo ontem sobre Deus, e nós falamos assim: minha filha, os homens, parece que eles têm tão pouca fé. Eu não vou falar geral, né? Eu estou falando no sentido assim, quando a gente olha, você vê mais mulheres orando pelas coisas, pelas pessoas. Não estou falando que homem não ora, gente. Mas normalmente parece que, não sei se é porque nós estamos em maior quantidade, a nossa força é uma coisa incrível, maravilhosa. Deus é maravilhoso, né? Ainda bem que nós, mulheres, temos, assim, como é que fala? Portal aberto total para ele. As que tem as malucas, lógico. Então é isso, eu fico assim, difícil para mim e não é fácil. Ao mesmo tempo, eu sei que eu não deveria, mas eu sou humana, eu acho injusto, porque é salvação individual, entendeu? Mas a gente tem esse papel muito pesado. Pronto, falei. É, vamos lá. Também já pensei, e às vezes passa na cabeça mesmo, né? Vou falar minha percepção aqui, tá? Meu entendimento. A gente tem que fazer várias análises aqui. A gente é espírito, mas tem uma alma que habita no corpo. A gente está vivendo aqui, nesse plano terrestre, que é direcionado pela alma, né? A alma é o quê? Mente e emoção. Razão e emoção. Isso é alma. Quando a gente nasce separado de Deus. Por mais que você tenha nascido num lar cristão, você nasceu separado de Deus. Você precisa ter a sua consciência para tomar as suas decisões, e não é porque você nasceu num lar cristão que você vai, assim, não vai ser livre de feridas emocionais, de traumas emocionais, porque todos nós nascemos separados. Então, o que que acontece, tá? Vou chegar no ponto do marido aí. A gente vai tomando decisões na vida com base em ausência de amor, de falta de proteção, de segurança. A gente vai tomando decisões na vida com base nisso. Inclusive a escolha do nosso parceiro, do nosso cônjuge. Isso é
uma responsabilidade muito grande. A coisa mais importante que deveria ser ensinado, né, famílias ensinarem para os filhos é: escolha bem o parceiro da tua vida, com base nos seus valores. Só que muitas das vezes, por conta das feridas, por conta de uma rebeldia, por conta de uma desobediência, você insiste em: "Eu dou conta". Porque os sinais são apresentados para a gente quando a gente está namorando. Quando a gente namora, que é o período do conhecimento ali, do relacionamento, pré-casamento, namoro foi feito para acabar. Casamento não foi feito para acabar, namoro foi feito para acabar. Só que a gente tem as feridas emocionais que faz a gente depender, ter carência, sabe? As carências que faz a gente ficar dependente de relacionamento. Aí, às vezes, por falta de validação da família, a mulher não consegue separar, porque eu acho melhor eu suportar tudo isso, porque vai que eu não encontro outra pessoa. E aí suporta no namoro, decide casar, e aí, assim, ó, na maioria das vezes, acha que: "Não, mas Deus vai me honrar e vai transformar esse homem aí". Não é assim que funciona. Para Deus transformar aquele homem ali, ele precisa ter um coração disposto e temente ao Senhor. E desejar uma transformação, que esteja olhando para a mesma direção. Mas se você casou, meu amor, agora aguenta. Porque se você não investiu no recrutamento, você vai ter que investir 3, 10 vezes mais depois para manutenção. Então, por isso que é pesado. Porque muitas das vezes a gente atribui a Deus a responsabilidade da transformação pós-casamento. Não, Deus, mas espera aí, eu tô aqui, ó, sou fiel. Não, não é sobre você, é sobre todo um processo, todo um processo. Vai ter que orar? Vai ter que orar. Vai ter que interceder? Vai ter que interceder. Jejuar é assim, ó, gente, vamos quebrar esse minha visão, tá? O jejum é para você. Não existe troca no jejum. Eu vou jejuar para receber algo em troca de Deus. Não é isso. O jejum é para o seu fortalecimento espiritual. É para você suportar o processo, porque muitas das vezes a sua alma está gritando. E aí você mortifica a carne através de um jejum, para que o espírito vivifique a tua vida. Então não faça moeda de troca através de jejum. Não, eu, Sucerai, não entendo, não consigo entender jejum como moeda de troca. Tá? Não acho. Se for bíblico e você entender como bíblico, respeito, me mostra isso. Mas eu entendo o jejum como você se tornar mais sensível às coisas espirituais. E existem lutas que você precisa estar muito mais sensível espiritualmente. Porque se depender da tua carne, da tua alma e da tua razão, porque de fato, né, você está numa luta, num casamento. Se depender da tua alma, que já está, assim, moída de tanto sofrimento, de tanta decepção, de tanta frustração, e da razão, você vai falar: "Ah, tchau e benção, vou embora, não quero mais". Só que você entende que família, gente, é a representatividade do divino, de Deus na terra. Família é a maior representatividade de Deus, da Trindade na terra. É o céu na terra sendo implementado. É através de famílias saudáveis. Aí você olha e fala: o sacrifício de Jesus na cruz não pode ser banal. O sacrifício de Jesus na cruz, ele é capaz de transformar o meu casamento. Só o sacrifício de Jesus é capaz de transformar o meu casamento. Agora, esse sacrifício tem que me levar a me tornar um novo odre para receber o vinho novo.
esse novo odre que é muitas das vezes muito difícil para nós, porque ainda tem ali a alma buscando as emoções, a justiça, porque caramba, como é difícil lidar com meu marido e muitas das vezes ele não quer. Você não vê o coração dele, mas Deus vê. Aí você tem que confiar em Deus, que Deus está vendo o coração e que Deus tem infinitas maneiras de acessar esse coração. Eu sou Ceará, e muitas das vezes estou falando coisas a respeito do meu marido, eu falo, ai, Senhor, me perdoa. Porque assim, eu sou humana, eu não vejo além. Eu sei que o Senhor vê. Às vezes eu acho que é impossível. E às vezes eu falo, é impossível. Mas aí Deus vai e me mostra através de pequenos sinais que Deus está trabalhando. Eu falo, ai, Senhor, obrigada. Eu posso ver. Mas eu preciso pedir a revelação de Deus também para ver nos pequenos sinais. E Deus, gente, Deus fez a mulher de um jeito e fez o homem de outro jeito. Essa sensibilidade espiritual foi dada a nós. Não adianta querer essa sensibilidade espiritual de um homem. Não, a sensibilidade espiritual foi dada a nós. A madre é nós é que temos a capacidade de gerar vida. Não foi dado ao homem, foi dado à mulher. A capacidade de gerar vida, não só a vida de outro ser humano, mas a vida flui através de nós. Qual vida? Toda a vida. A vida no espírito flui através de nós, a vida dentro da nossa casa flui através de nós. A vida emocional é nossa, é responsabilidade. Eu olho às vezes para um lar desestruturado, eu olho para a esposa. Eu já olho para a esposa e falo, tá morrendo, por quê? Porque a esposa não tá aguentando, ela não tá suportando. Aí faz assim, ó, com a família, porque a vida flui dela. O dom da vida flui através de nós. E se a gente, eu vi uma analogia semana, um estudo que eu estou fazendo, e o professor falou o seguinte, ele falou, gente, tudo mostra, né, como Deus fez cada coisa. Se a gente olhar para o deserto, quando o povo do Egito, né, o povo saiu do Egito rumo à terra prometida e ficou no deserto, se vocês olharem a história, à noite tinha uma nuvem de fogo que aquecia o povo, né? E durante o dia, uma nuvem que protegia, né? E que guiava. A nuvem durante o dia guiava a locomoção. À noite parava e vinha o fogo que aquecia. A nuvem de dia é homem, papel do Pai, que aponta e guia para o destino. À noite, o fogo é a mulher, é a mãe que aquece, que guarda, que nutre, que dá esse senso de acolhimento. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus. E é assim, porque o fogo, a chama, o fogo do espírito vem pela mulher. O homem é assim, ó, vamos, é para lá, que é o papel do homem. O homem dá a direção para onde estamos indo, para qual lugar. É para lá que a gente tem que ir, é essa força, é esse apontamento. A mulher não, a mulher aqui, ó, é a galinha que faz isso aqui. Então a gente precisa aceitar que é papel nosso. Esse é o nosso papel. O homem aponta, o homem leva. É para lá que a gente vai. E a mulher vai. Na hora de descanso, a mulher acolhe, a mulher ora, a mulher intercede. Então, se torna pesado porque lá atrás a gente fez escolhas erradas. E agora é o processo. É o processo. A gente não teve, né? Não foi ensinada, faltou suporte, faltou várias coisas para poder fazer escolhas assertivas na nossa vida. Mas agora a gente tem o próprio Deus. A gente tem um entendimento, a gente está buscando exatamente restaurar essas raízes feridas que nos conduziu a essas decisões e que hoje continua nos atrapalhando muitas vezes no nosso dia a dia. Pegar essas raízes e falar, pai, olha,
Cansei. Eu só faço escolha errada. Eu preciso das tuas. E eu não levanto daqui sem o Senhor me falar. Eu não saio desse lugar se o Senhor não for comigo. Eu não saio daqui se o Senhor não me der uma palavra. É se calar na hora que você estiver sendo humilhada e falar assim: se eu abrir a boca, eu vou para o mesmo lugar. Eu não sei mais. E se retirar e falar: Deus, ó, chora. Tudo que você tiver que chorar, porque você pode falar, esbraveja, fala, seja sincera, não aguento mais, nananã. Mas, pai, eu não levanto aqui sem uma palavra. Chega. Não tem outro. Não tem outro lugar para você fazer, senão aos pés. Tudo é fruto de você tomou decisões com base nas suas feridas emocionais, nos seus traumas. Ponto e acabou. Agora, você está buscando tomar decisões com base naquilo que Deus tem para você. Porque a gente anda na fase carnal do Velho Testamento, a gente anda segundo aquilo que a gente vê, não é? Porque o convite de Deus é: não ande segundo aquilo que você vê, mas ande segundo aquilo que você crê. Então, a palavra de Deus tem que estar acima das suas convicções, daquilo que você está vendo, daquilo que você está sentindo. Só que a gente não foi ensinado isso, a gente não aprendeu isso. A gente está num processo evolutivo espiritual de compreender que nós dependemos de Deus. E essa dependência, ela precisa ser vista nas nossas ações, no morrer para si mesmo. Por isso que você precisa abrir mão de quem você é. O odre velho precisa morrer. O odre velho não faz sentido, ele não tem capacidade do novo, porque ele já tem um formato. E o vinho novo, ele tem necessidade de expandir. Só que o velho não expande, ele quebra, ele se desfaz. Não vai dar conta de suportar. Aí você precisa se tornar novo. Um novo eu, uma nova mulher, uma filha, a ponto de suportar. Por que suportar? Porque viver para Cristo é loucura para o mundo. Viver para Cristo é loucura para o mundo. E se é loucura para o mundo, você vai ter que tomar postura, você vai falar coisas que vai desagradar 1 milhão de gente. E aí você precisa suportar. Porque se você não suportar você ah, desmancha. Porque os ataques vão vir. Pode falar, Ana. Toda vez que eu tenho vontade de tomar pelas minhas próprias mãos, eu brinco com a Leilane, brinco com as meninas no meu convívio, falo bem assim, eu tive vontade de falar, eu tive vontade de fazer do meu jeito. Só que aí eu lembrei que eu estou quase sendo honrada por Deus, e se eu fizer, eu vou voltar lá para o final da fila, e eu vou ter que começar tudo de novo. Ah, não. Tá bom, eu vou me segurar. Então, assim, virou uma piada interna, sabe? Ai, meu Deus, você vai me fazer voltar para o final da fila, porque eu vou dar uma resposta, eu vou tomar pelas minhas próprias mãos. Aí é uma decisão. O que que É, você quer? Você quer estar mais próxima da sua vitória, da sua bênção, da sua honra, ou você quer voltar para o final da fila de novo? É isso. difícil, é uma decisão difícil de ser tomada, mas necessária todos os dias. Eu vejo que eu já mudei muito, já melhorei muito. A Leilane, a Vanessa já puderam presenciar um comportamento do passado e um comportamento atualizado. Hum, Mas todo dia, aquela velha mulher quer voltar, todo dia. Todo dia eu tenho vontade de tomar minhas próprias decisões. É uma escolha diária. E lembra que quando você era nova, você fez do seu jeito. E hoje você colhe frutos, às vezes não tão doces, de decisões que você tomou no passado. Então, hoje, outras decisões, outras formas de agir para que você possa colher outros frutos. Ninguém tem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Ninguém. Então é isso. é. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, quando elas começam a caminhada cristã,
Elas acham que tudo vai se resolver com uma imposição de mão e uma oração, né? Ah, coloca meu nome, nome do meu marido no círculo de oração, das pessoas que vão para o monte de madrugada. Assim, ó, tô juntando tudo, né? Monte de madrugada, círculo de oração, tudo mais. Coloca lá. Não, gente, é importante, mas não é isso. São as nossas decisões diárias, nosso posicionamento. Aí é que vem, dói. Porque às vezes você está com a palavra para falar aqui, mas aí você pensou em toda a situação. Se eu falar tal coisa, como você trouxe a situação do marido, né? Se eu abrir a minha boca agora e me posicionar em relação a isso, se eu falar, ele vai vir esbravejando. Eu não quero isso. Aí a questão é, você está deixando de falar porque você está se protegendo? Por que que você está protegendo? Isso está remetendo a que dor da sua infância que você não quer confrontar. Porque muitas das vezes você vai ter que confrontar. Mas eu não estou falando de confronto abusivo, eu estou falando de confronto em amor. Mas é necessário falar. É necessário se posicionar. Não agora, mas daqui a pouco, então, na hora que tudo acalmar, você precisa falar. Não deixa o tempo passar. Não deixa as coisas para depois. Porque assim, eu já fui essa pessoa de não falar e deixar. Ah, o tempo vai resolver. Gente, se você não falar, não vai resolver. Porque a pessoa acha que ela está certa. Mas aí você precisa expor que aquilo que aconteceu ontem, ou ontem de ontem, naquela situação, gerou em você uma angústia em você, um sentimento desagradável. Mas você tem que falar sobre você e não acusar. Tudo é uma forma, mas não deixar de se posicionar, não deixar de falar, não deixar de tomar decisões assertivas, fazer escolha. E assim, ó, não sofra pelo amanhã, é hoje. São as minhas escolhas hoje. Hoje eu escolho ser a mulher sábia, hoje eu escolho ser a esposa amável, a esposa generosa, a filha bondosa. São escolhas. Porque se eu for olhar esse, esse domingo, eu e meu marido, a gente conversando, aí, e por isso que assim, ó, é loucura para o mundo, né? Ele virou para mim no domingo e falou assim: por que que você não chama a sua mãe para vir aqui em casa? A gente vai fazer um churrasquinho aqui. Isso já era 11 e pouco da manhã. Aí minha mãe mora lá na Serra. Aí eu falei assim, amor, são 11 e pouco. Alô, não estou ouvindo nada. Não tá me ouvindo? Voltou? Oi? Você fala de novo que falhou. Tá, Falhou, volta a fita aí. volta a fita. Domingo a gente fez um churrasco aqui em casa. Resolveu assim, não era churrasco, tiramos um pedaço de carne, vamos assar. Que eu falei, não vou para a cozinha, vamos assar um pedacinho, vou ficar na piscina, relaxar. Aí a gente lá na piscina, era quase meio-dia já. Ele falou assim: liga para sua mãe e fala para sua mãe vir para cá. Eu conheço a minha mãe. Minha mãe, tipo assim, ela é. Para ela sair de casa, ela tem que pensar 1 milhão de vezes. Aí eu falei, amor, meio-dia. Meio-dia. Mamãe, até ela decidir, vai dar 2 horas da tarde. Ela mora na Serra. Até ela chegar aqui, vai dar 3. E na hora que ela chegar, ela não vai vir aqui para tomar um banho de piscina, para ficar aqui com a gente dentro da piscina. Ela vai sentar lá no sofá. E aí eu vou ficar incomodada, porque minha mãe está aqui e está lá no sofá. Ok que ela é assim. Mas hoje eu tô querendo vibe, tranquila, aproveitar meu dia, de Fora que o boa. almoço dela já devia estar pronto essa hora, não? Não, ela não. Mamãe não é de fazer almoço, nada disso, não. Ela come o que tiver. Mamãe é desprendida. Aí eu falei, ela vai ficar sentada no sofá. Eu falei, não, não quero, não quero. Hoje eu não quero. Ele, nossa, mas você é estranho, uma filha é estranha. Eu falei, não, eu só sei lidar com a minha mãe. Minha mãe gosta de outra vibe. Minha mãe é assim, ó. É, vamos sair para tomar um café? Numa cafeteria e tal, aí eu sei que ela vai, ou então eu ir lá na casa dela, tomar um café com ela lá. Mas essa vibe nossa aqui, ela não entra.
Então não adianta, gente. Eu tenho que entender e, e, e aí ele ficou, nossa, mas é diferente. É, gente, mas eu sou assim. E minha mãe é assim. Eu sei como lidar com a minha mãe. Eu não tenho que lidar com a minha mãe igual você lida com a sua, que sua mãe gosta de ficar assim o tempo inteiro. Vocês ficam assim. Tá tudo bem, tá tudo bem. É assim que a gente vive bem. Igual, precisa de. Tô lá. A gente precisa se conhecer e conhecer. Filha estranha foi ótimo. Filha estranha foi ótimo. A gente precisa se conhecer, conhecer os nossos, saber se posicionar. Não é fazer tudo para agradar ninguém. Ninguém está aqui para agradar a vida de ninguém, gente. A gente tem que se agradar, a gente tem que se respeitar, a gente tem que saber quais são os nossos limites, né? E para onde a gente está indo. E para onde a gente está indo. Olhando sempre para Cristo, sempre para Jesus. Buscando sempre a paz que excede a todo entendimento. A nossa paz. Foi ontem à noite, meu marido comentou alguma coisa, eu falei assim, interessante, né? Que essa pessoa tomou uma decisão, por quê? Porque nada compra a paz dele. Ele não está aqui para negociar a paz. Tem coisa que não vale nessa vida. Se for para tirar a paz, não vale. Deus é a nossa paz, gente. Deus é a nossa paz, Deus é a nossa justiça, Deus é o nosso galardoador, sabe? Então, que a gente traga sempre o entendimento do sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado, e o quanto isso é poderoso sobre as nossas vidas. Não minimize isso, não banalize isso, não traga isso como algo simples, tá? Alguém quer acrescentar alguma outra coisa? Algum outro ponto, Vanessa? Eu quero. É, esse final de semana foi um final de semana muito cansativo aqui pra gente, né? Porque foi aniversário do meu pai, eu estava envolvida com as, com os preparativos, né? E aí foi assim bem intenso e acabou que a gente deu uma desentendida assim aqui em casa. E aí ontem eu quase não acordei pro devocional, porque eu estava exausta assim. Falei, não, eu vou acordar. E eu estava de folga de manhã. Vou acordar, vou fazer o devocional. Se Benício estiver dormindo ainda, quando acabar, eu vou deitar mais um pouquinho com ele, aproveitar que é o único dia que eu tenho, né? E aí, na hora que eu desliguei o devocional, eu fui fazer um café, mas eu não ia comer na hora, né? Aí meu marido acordou mal-humorado, com a cara emburrada, feia. Aí eu falei, bem, a minha natureza seria, o café tá aí, se vira, eu vou deitar. Isso eu faria facilmente, que é o Aham. que é natural para mim. E aí ontem eu peguei e falei bem assim, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou servir ele, mesmo com todo cansaço, mesmo ele estando mal-humorado, emburrado, de cara feia, 7 horas da manhã, a pessoa, né? Nossa. Aí eu fui e fiz tudo. Fiz o ovinho mexido, e botei na mão, assim. Aí ele olhou para mim e falou bem assim, nossa, eu tô até constrangido. Ou seja, eu constrangi ele, entendeu? E eu falei, amém, É. Senhor, isso é um sinal de que eu estou no caminho certo, porque eu não retribuí, entendeu? Da mesma forma. E Isso. aí, mais ainda à noite, ontem à noite, teve um podcast na igreja, e meu marido, ele é muito criativo, né? Ele é aquela pessoa que, quando tem alguma coisa diferente, eles chamam ele. E aí ele foi o apresentador do podcast e era sobre casamento. Era bem assim, casei, e agora? E aí era com uma pessoa muito instruída na palavra, com a esposa e ele. E aí no podcast ele citou Olha, essa ação minha. que Ele lindo. falou bem assim, nossa, hoje eu acordei, eu estava lá já preocupado com os boletos, preocupado com a semana, já no automático, e Vanessa pegou e me serviu um café. Como que isso fez a diferença no meu dia? Eu me senti até constrangido, ele falou. Ai, que Que lindo. Então, lindo! assim, ele me honrou publicamente através de uma ação que eu decidi não dar lugar, sabe? A minha carne, ao meu cansaço. E quis trazer esse testemunho e eu quero também fazer uma pergunta para a Soci, que ela falou assim, que o normal é o homem dar a direção e a mulher nutrir e ter o seu papel.
E eu acho que, eu não sei, né? Você vai me instruir. E quando ele tem dificuldade nesse direcionamento, por N motivos, sabe? De personalidade, ele tem déficit de atenção, tem dificuldade de execução, sabe? De algumas coisas. E aí acaba que eu tomo o papel, entendeu? Porque não, se eu não tomar, eu acredito que não vai ser feito. E aí, o natural diante do quadro, assim, né, da pessoa, do que ela é mesmo, né? Ela tem um transtorno. Como que a gente lida com isso? Então, vamos lá. A gente não pode usar o transtorno como base para nossa vida. Uhum, Justificar a minha falta de ação, a minha falta de postura, porque eu tenho transtorno. O transtorno acaba virando o nosso Deus, o solo que a gente anda. O transtorno não é o solo que ele anda. O solo que ele anda é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz a postura que o homem tem que ter, o papel que o homem tem que ter. Ponto. E Deus pode curar ele em qualquer situação. Se eu ficar falando, eu tenho todos os sinais de TDAH. Se eu ficar afirmando isso, é sobre isso que eu vou viver. Essa vai ser a verdade sobre a minha vida. E aí eu vou colocar isso como um Deus. E esse é o erro do ser humano. Mas eu me comporto assim porque eu sou depressiva. Não, não coloque a depressão como estimação. Não coloque o transtorno como uma estimação, né? Uma situação ali que você se apega para justificar os seus erros. Esse é um ponto. O outro ponto, Vanessa, é o seguinte: enquanto você faz aquilo que é responsabilidade dele, ele não vai fazer aquilo que é responsabilidade dele, porque você está naquele lugar. O homem só assume o lugar que é dele quando você decide sair do lugar que é dele. Por que que ele, por que que você tem que tomar? Porque você está no lugar dele de tomar as decisões e apontar a direção. A mulher, ela, na sua feminilidade, tá? Quando ela está no papel dela de feminina restaurada, ela só, como que eu vou falar? Ela dá um apoio a ponto desse homem saber para onde ele deve ir. Ela sai do lugar de tomada de decisão, de apontamento e fica na retaguarda, ela fica no bastidor, dando suporte, sustentação para ele tomar a coragem de apontar, de seguir. Mas para isso você vai ter que ter mais paciência. Você vai ter que, assim, ó, ver as coisas às vezes até desmoronar. O problema é que a gente não quer ver, assim, ó, o prato tá caindo, o prato tá caindo, o prato tá caindo, deixa cair, é isso. deixa cair. Porque na Em hora que vários cair, vai dar um aspectos, assim, eu fico, meu Deus, mas isso aqui era assim. Não. Enquanto você for lá e fazer, porque no inconsciente dele, no inconsciente, muito provavelmente a mãe resolveu tudo. O pai, não sei se o pai dele era omisso, mas, né, ele via outras pessoas resolvendo. Então, no inconsciente dele, se ele não fizer, tem quem resolva. E aí, na alma, na alma dele, ele precisa tomar susto. Deixa cair, deixa cair. Enquanto você está segurando, não tem porquê. Nós somos assim, gente. Aquele ditado, né? Enquanto tiver cavalo, São Jorge nunca vai andar a pé. Então, enquanto tem alguém resolvendo, por que que eu vou fazer? Não tem, gente. É, meu pai falava assim, ó, nunca dê o peixe, dê a vara para pescar. Se você der peixe para as pessoas não se movem. Elas têm de onde tirar, né? Isso para tudo, para tudo. Então, assim, o nosso papel, nesse caso, e é inconsciente, não é porque ele quer, é porque estamos ocupando o lugar que é do homem. Enquanto o homem, se ele não tem um espaço, né? Não tem como ocupar, dois objetos não ocupam o mesmo espaço, né? Não tem como ocupar o mesmo espaço. Isso no nível espiritual também.
nas questões da alma também. Se o papel dele está sendo preenchido nesse casamento, ele está preenchendo outra coisa que não é dele. Provavelmente coisas que são suas. Porque se você pegou alguma coisa que é dele, ele pegou alguma coisa. Houve uma troca. Tem uma troca de polaridade de responsabilidades aí. Que aí se torna disfuncional. Aí o casamento se torna disfuncional. Começa a ter atrito e briga, porque você está fazendo o que não é da sua responsabilidade e ele também não está. Aí há uma confusão, há uma desarmonia aí nesse relacionamento. Precisa entender esses papéis corretamente, tá? A Ingrid colocou aqui, ó, problema de estimação. Passei 8 anos apontando a direção e meu marido teve pai omisso, mãe e irmão que tomavam a frente de tudo. E aí ele acabou ficando o quê? Esperando que a esposa tomasse as decisões da vida As dele. mulheres tomavam a frente. Eu coloquei irmã, mas é irmã. Inclusive, ontem, só rapidinho, ela conversando comigo, assim, que quando a gente faz chamada, é uma chamada que ela aparece, o filho, o marido dela, e nós. E aí ele estava falando umas coisas. Aí ela olhou, ouviu comigo, a gente estava conversando uma outra coisa, aí ela falou assim: Oi, Ingrid, eu na sala. Quando era, morava com a gente, mamãe e papai, era a mesma coisa. Eu que tinha que tomar a frente, mamãe. Aí eu falei assim, eu sei, só que hoje ele ainda tem o comportamento aos 43 anos do menino que você e sua mãe não deixaram ele ser. Aí ficou o filhinho de mamãe. Agora quem sofre? Eu e Luísa. Porque se deixar, ele faz de empregada. É assim mesmo, é assim. Então, assim, precisa fazer esse trabalho, Vanessa, de você respirar e sair desse lugar. Você tem que sair para E eu sinto que, na verdade, quem pegou o transtorno de estimação foi eu. Porque para eu, do tipo assim, cara, ele não faz porque ele tem justificar isso. você ficar no Então, lugar dele. então eu tenho que fazer, porque ele não vai fazer, tipo assim, ele e eu vivo falando, não, você tem que fazer isso, você tem que tratar isso, porque esse negócio atrapalha a gente. Então eu coloco muito isso, entendeu? Então, tá na hora de confessar isso e sair desse Uhum. lugar. E colocar a palavra de Deus para Deus, não para ele. Você para ele é, eu confio em você. Você é capaz. Uhum. Tá tranquilo. Sim. No seu tempo. Fala no seu tempo, amor, eu confio em você. Tá tudo certo. Eu sei que você sabe que você tem responsabilidades com uma família. Então, é no seu tempo. Tá tudo Uhum. bem. Meio que sim, sabe? É, solta a preocupação, esse sufocamento, porque isso às vezes sufoca o homem. Ele fica assim, nossa, não estou aguentando. Porque parece que é um excesso de cobrança quando a gente vai para esse lugar. E aí isso desgasta o relacionamento. Às vezes com meu marido, eu faço isso. Não, amor, tá tudo bem. Eu confio em você. Você sabe para onde você está levando sua família. Então, assim, traz um senso de responsabilidade. É a família dele, né? Não é uma questão dele, é a família dele. Ah, não, é coisa linda, gente. Lindo. Ele é lindo demais. Deixa eu tirar a nossa cartinha da gratidão para hoje. Tá? Hoje sou grato pela liberdade que Deus me oferece, permitindo-me viver uma vida de propósito e significado. Então, acho que. Tá falhando. Ai, Jesus, minha internet está uma bênção. Lê de novo, Soci, Vou ler falhou. de novo. Hoje sou grato pela liberdade que Deus me oferece, permitindo-me viver uma vida de propósito e significado. Tá? Deus nos oferece a liberdade de viver uma vida de propósito e significado. Agradeça a Deus. Traga hoje motivos para agradecer, focado na sua liberdade, na liberdade que Cristo conquistou para você na cruz.
para que você possa viver o propósito de Amém. Deus aqui na Terra, tá? E bem ligado ao nosso devocional, né? Bem conectado. Beijo, meninas. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.